Quantos estão felizes nessa manhã? Amém. Amém. Para nós é um motivo de grande alegria, mais uma vez, estar com os irmãos nesses dias de tanta glória em que o Senhor tem separado para derramar sobre nós. Eu estou com alguns irmãos da igreja. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que eles ficassem de pé, os irmãos de Minas. Aí tem uma caravana de Minas, né? Esses são os irmãos de Minas. Ali do lado esquerdo está a mulher mais bonita de Minas. E hoje ela é a mulher mais bonita de São Paulo, né? Porque ela está em São Paulo. É a minha esposa. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Irmãos, nesses últimos dias nós temos passado por um tempo em que o sol tem encontrado lugar no nosso céu. As nuvens não estão sendo suficientes para impedir com que os raios ultrapassem a camada de ozônio e possa ser sentido pelas nossas vidas. Eu queria iniciar nessa manhã dizendo que acima do sol existe um outro sol chamado Sol da Justiça, e que ainda que o céu esteja carregado com as mais densas nuvens, elas não são capazes de impedir com que esses raios gloriosos de Deus ultrapassem o universo, as estrelas, os planetas, penetrem na camada de ozônio, desça até o nosso corpo e entre na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e venha discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Esses raios não são ultravioletas. Esses raios, eles se manifestam hoje através desse livro que nós carregamos em nossas mãos, a Palavra de Deus. E é nesse livro que nós vamos fundamentar tudo que nós iremos falar nessa manhã, porque essa palavra é viva e eficaz. Você trouxe a sua Bíblia nessa manhã? Amém. É um culto de estudo bíblico, não é isso? Amém. Amém. E eu tenho criado um costume de cantar um corinho antes de começar um louvor. Um corinho que o Senhor me deu quando eu pensava nas mulheres que lavavam roupas que lavavam roupas na pedra. Alguma irmã aqui já lavou roupa na pedra? Olha que bênção. Eu não sei se é costume ou se era costume aqui, mas a gente vê muito em documentários aquelas irmãs ali, não, as mulheres, né? Não são porque as mulheres ali lavando a roupa e elas começam a cantar, né? Ela canta, uma faz a primeira voz aqui e do outro lado aquele coro acompanha repetindo aquela frase. E eu vou fazer a primeira voz e a igreja vai repetir o que eu falar. É muito simples. Vamos ter que adaptar ele para o dia, porque foi feito para a noite. Ele é mais ou menos assim: Ele está no nosso meio neste dia. Os irmãos vão repetir, amém? Amém. Só que eu tirei muito baixo. Ele está no nosso meio neste dia. Os irmãos repetem. Ele está no nosso meio neste dia. Ele vai fazer milagres hoje aqui. As doenças e os demônios vão embora. As doenças e os demônios vão embora. Jesus Cristo os ordena a sair. Jesus Cristo os ordena a sair. Pois no nome do Senhor
fazer milagres hoje aqui. Você pode levantar sua mão e glorificar esse Deus, porque Ele vai fazer milagres nessa semana. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todos sempre. Aleluia. Eu não posso deixar de agradecer ao pastor Ricardo, que nos hospedou de uma forma tão gloriosa na casa dele, e nós tivemos o privilégio de ser hospedado por 2 casais. Agora fomos para a casa do William, que nos ofereceu uma vida de rei ali. Nós estamos vivendo aqui como se fôssemos pessoas ilustres. Serve café, coloca a gente naquela cama bem bacana, faz churrasco, que coisa bacana. Esse é o povo de Deus, né? Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Sem delongas, eu gostaria de convidar os irmãos que trouxeram a Bíblia a abrirem comigo a segunda carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 3. Eu sei que esse assunto é bem falado aqui na igreja. Talvez os irmãos estejam experts nesse tema, mas foi o que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos durante esses minutos aqui nessa manhã. Glorificamos ao Senhor por essa oportunidade, pela vida do pastor seu, que nos aberta essa porta. E se você tem ainda força, eu gostaria que você ficasse de pé comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Amém? Se houver alguém do seu lado sem a palavra de Deus, eu peço para que você o ajude, mostrando a sua Bíblia. E diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por essa manhã na Tua presença, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar junto com o Teu povo, de estar compartilhando da Tua palavra, de estar ouvindo a Tua voz. Senhor, nós sabemos que não há nenhum merecimento em nenhum de nós para que a Tua salvação nos alcançasse. Mas aprove ao Senhor enviar o Teu Filho para que nós pudéssemos alcançar o Teu nome. E nesta manhã nós estamos aqui em torno desse nome, o nome de Jesus. E Ele mesmo disse, Pai, que aonde 2 ou 3 ou mais pessoas se reunissem em torno desse nome, Ele se faria presente. Por isso eu quero Te glorificar, ó Pai, pela presença do Teu Filho Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo no nosso meio. E nesta manhã eu peço para que Ele, o Teu Espírito Santo, convença as nossas vidas nessa manhã, que Ele opere no íntimo de cada um, e que a Tua voz possa ser ouvida, e que a Tua palavra possa ser entendida, para que nós possamos desfrutar dos Teus ensinos na nossa vida. Senhor, nós repreendemos e neutralizamos e anulamos toda ação contrária à do Teu Espírito Santo. E nós pedimos, Pai, que o Senhor possa levar cativo a nossa mente, o nosso pensamento ao Senhor nessa hora, para que nós possamos desfrutar e entender as maravilhas da Tua lei. Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, unge, Senhor, a boca daquele que fala,
daqueles que ouvem nessa manhã, para que haja entendimento e discernimento da Tua palavra. Prende-nos, ó Pai, prende-nos diante da Tua doce voz nessa manhã. Que nós não venhamos dispersar a nossa atenção, mas que nós possamos estar ávidos, preparados para ouvir a Tua voz. Nós assim nos colocamos diante do Senhor e pedimos a manifestação do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo num tempo de constantes transformações. O século 21 foi precedido do século 20, que trouxe um avanço extraordinário no meio industrial, na economia. A ciência tem se multiplicado, ela não tem somado, ela tem se multiplicado. A medicina consegue fazer cirurgias extraordinárias. Hoje, a cada 7 operações de coração, apenas uma é necessário que se abra o peito para que a enfermidade seja tirada. As outras 6 são feitas através do punho, da veia. A medicina hoje, ela tem avanços extraordinários. Ela tem tecnologias que conseguem detectar o menor das enfermidades. O homem construiu impérios, castelos. O homem, ele fez rodovias que ligam cidade em cidade, estados em estados, países em países. O homem, ele fez aeroportos, construiu aviões que alcançam velocidades extraordinárias. O que dirá então do trem-bala, do metrô? São avanços do nosso tempo. O homem consegue alcançar estados, ele consegue alcançar até mesmo planetas. Mas o homem tem uma grande dificuldade em olhar para dentro dele e alcançar o seu próprio coração. O homem está se preocupando muito com o que está aqui fora, mas ele está se esquecendo que a essência da vida dele está aqui dentro, aonde procede as saídas da vida, de onde brotam os males, de onde brotam as coisas boas e as coisas ruins. E o próprio Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É porque dentro de nós há uma fonte, há um mistério dentro de nós, chamado coração. Há uma alma que é carregada de emoções, de sentimentos, que são extravasados de acordo com a nossa perspectiva da vida. Se nós olhamos para esse copo meio cheio, nós somos otimistas, mas se nós olhamos para ele meio vazio, nós somos pessimistas. Nós temos condição de enxergar a vida de acordo com a nossa perspectiva, mas acima da perspectiva do homem, do olhar do homem, acima da medicina, dos equipamentos, da tecnologia e da ciência, está o nosso Deus. Está o Deus que nos criou e que nos formou, que a cada 7 operações do coração que Ele faz, não é uma que Ele abre o peito, mas Ele não precisa abrir nenhuma, porque Ele toca com Sua palavra, tira a enfermidade, restaura a alma, toca no coração e troca tudo que era velho em coisa nova. O nosso Deus é perito em transformar o velho. Em transformar o velho em novo. Se você está aqui nessa manhã dizendo estou velho, não diga aí, diga eu estou antigo, eu sou antigo, mas jamais velho. Por isso nós chamamos Velho Testamento, mas diga Antigo Testamento, que é mais bonito, porque o nosso Deus transforma o velho em novo. Ele transforma o velho em novo, Ele restaura a sua vida nessa manhã. Já começa a partir de agora, tocando no seu interior e dizendo: eu estou aqui para transformar a sua vida em uma nova vida. O texto que nós lemos foi escrito por Paulo na tentativa
de explicar ao povo que morava em Corinto a realidade do mundo espiritual, a realidade da novidade que Deus tinha para o homem, na tentativa de mostrar para aquele povo que eles podiam desfrutar de coisas que o homem nunca viu, que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram. Paulo escrevia cartas, ele enviava através dos seus amigos, e ali eles eram ensinados através das palavras proféticas que Paulo dava, do ensino inspirado pelo Espírito Santo. Paulo se preocupou com o povo de Corinto. Ele escreveu 2 cartas, e cartas grandes, cartas que trouxeram ensinamentos que baseiam a doutrina da igreja do tempo de hoje. Paulo tenta explicar para aquele povo que acima das tradições, que acima das regras, que acima das doutrinas e dos dogmas da religião, existia um limite e um nível que o homem poderia chegar se ele entendesse a palavra de Deus. Paulo então começa a falar de um assunto que parecia comum para os judeus. Ele começa a falar de um assunto que era fácil de compreender para o povo de Israel, mas não para aquele povo que não era israelita. Então Paulo, ele vai de forma pormenorizada, ele vai detalhadamente colocando cada espaço, a explicação do que ele queria mostrar para eles. E se nós lermos o capítulo 3 de forma bem pausada, nós entenderemos de fácil acesso ao que Paulo queria nos ensinar. E hoje esse livro chega em nossas mãos, e nós podemos pegar esse livro e aplicar em nossas vidas. Vivemos uma época em que as igrejas estão vivendo transformações radicais. Nós vivemos uma época em que as doutrinas estão sendo perdidas, em que o temor a Deus, em que o zelo pela casa do Senhor e pela sua palavra, em que a juventude e os adolescentes são bombardeados dioturnamente com notícias, com informações, com shows, com eventos, com tudo que o mundo oferece. Porém, acrescenta-se um nome que sacraliza tudo: o nome gospel. Hoje nós temos o caderno gospel, hoje nós temos a roupa gospel. Nós estivemos há um tempo atrás nos Gideões, e aquela feira enorme de comércio evangélico, e aí o rapaz levantava a meia e dizia: meia social evangélica. Olha a meia social evangélica, olha que ponto nós chegamos, a meia social evangélica, porque geralmente quem usa mais são os evangélicos. Eu não esqueço disso. O comércio toma conta de quilômetros, bíblias, CDs, DVDs, gravata, terno, sapato. Hoje tem tudo, e a identidade da igreja está sendo trocada. Hoje, quando você liga a televisão, você não vê falando assim: foi Jesus quem me curou. Não. Você pode prestar atenção nos programas das igrejas neopentecostais, que elas não dizem assim: quem te curou? A pessoa diz: foi Jesus. Ele diz: não, foi a sua fé que te curou. Eles vão transferindo a glória de Deus para a autossuficiência do homem, e aquele homem então se diz: então eu posso, eu tenho fé. Então, já que a minha fé que me cura, não importa se a minha fé está em Jesus, se ela estiver nesse copo d'água, eu sou curado. Não é Jesus, é a minha fé. Se ela estiver nesse papel ungido, eu estou abençoado. E que dirá então da rosa ungida? Que dirá então dos artefatos que estão recheando a igreja? Estamos vivendo num tempo em que o judaísmo está voltando para dentro das igrejas. Nós dissemos isso na Ermida. Eu gostaria de dizer isso aqui. Há pouco tempo atrás, começou-se a usar no Ministério Parque América um instrumento lindo chamado shofar, de origem judaica, uma bênção. Assim como um violão, um baixo,
ele não tem nada de errado nele. Mas eu apenas gostaria de falar como um servo de Deus, para que seja tomado cuidado, para que ele não seja o primeiro dos vários itens judaicos que estão entrando nos ministérios hoje. A Arca da Aliança, colocada à frente da igreja, aonde os pastores se ajoelham diante dela, troca-se essa caixinha de madeira por uma arca de aliança mais bonita, e você compra a Arca da Aliança de 100 mil, 50 mil, banhada a ouro, e coloca no púlpito em frente, e aí que a pessoa entra na igreja e pensa, mas essa igreja não é evangélica? Mas tem uma arca lá. E assim as modas, os modismos vão entrando na igreja. E lembre que a palavra de Deus, ela é atual, que a palavra de Deus, ela não está atrasada, muito pelo contrário, ela está muito atualizada. E esse texto que nós lemos, a igreja de Corinto vivia isso. A igreja de Corinto vivia essa situação em que o judaísmo estava tomando conta daquilo que Cristo havia ensinado. Eles estavam pegando tudo que estava lá atrás e trazendo para cá. Mas o nosso Deus é um Deus de coisas? É um Deus de coisas? Deus de coisas novas. É um Deus que faz novas todas as coisas a cada dia. O que significa isso? Significa que o nosso Deus, Ele pode operar no nosso meio nessa manhã através de uma coisa nova. Não somente através das coisas que estavam lá no Velho Testamento, mas hoje, nesse momento, o Senhor pode derramar sobre nós um novo concerto, uma nova palavra, um novo caminho, uma nova direção para a sua vida, dons espirituais, fruto do Espírito, o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele vai trocar o odre, Ele vai trocar o vasilhame para que você receba o novo de Deus. Mas se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não vigiarmos, nós não estamos imunes ao que o diabo tem feito, nós não estamos imunes ao que tem acontecido hoje. Por isso, o Senhor tem um carinho especial para a nossa vida. Eu tenho ouvido dos irmãos aqui a respeito da igreja aqui do Pacaembu, coisas lindas. Quem me contou, o pastor Ricardo, a respeito de testemunhos de pessoas que dizem da igreja, que dizem da integridade da liderança. Isso não se encontra em qualquer lugar. Eu glorifico a Deus pelo nosso pastor, pela forma simples daquele homem, pastor Geraldo. E às vezes eu digo, esses dias ele até falou assim: vocês podem parar de falar isso, que a gente fica mais responsável. Quanto mais vocês falam que a gente é fiel, mais responsável a gente fica. Mas, como Paulo dizia, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus colocou homens no nosso ministério que são dignos de serem imitados, como eles imitam a Cristo. E ao terminar essa mensagem dessa manhã, eu gostaria que todos nós saíssemos daqui como homens e mulheres dignos de serem imitados pelo mundo. Porque é o que nós vamos entender nesse texto. Para entendermos um pouco como a escola bíblica dominical, vamos para a Bíblia. Vamos para o versículo 7. E vamos tentar entender de forma literal o que Paulo disse. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. As igrejas possuem 3 características: o modismo. Repita comigo: modismo. Mundanismo. Resultado disso, eles estão sem a glória. Repita comigo: sem a glória. Que grupo que é esse? As igrejas. Mas a igreja, a única, aquela que é fiel, ela tem 3 características. Ao invés de modismo, ela tem obediência. Ao invés de mundanismo, ela tem santidade. E o resultado disso
é que ela é uma igreja que tem a glória de Deus. Modismo e mundanismo é resultado de ausência de glória. Obediência e santidade tem como resultado a presença da glória. E o versículo 7 diz assim: se você tem a sua Bíblia, uma caneta, comece a rabiscá-la. Não tenha dó da sua Bíblia. Tem gente que guarda a Bíblia como se fosse uma imagem. Cuidado, pode rabiscar. Se a Bíblia cair no chão, ele pede perdão. Deus, perdão. Meu irmão, não é assim não. A Bíblia é um livro. Se você não tiver como palavra de Deus, não vai alterar em nada na sua vida. Mas se você aceitá-lo e vivê-lo como uma palavra, aí sim, ele vai transformar. Então, rabisque para que você não esqueça. E se o ministério de quê? Da morte. Então você pode rabiscar aí: o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio como? Pode participar, igreja. Veio em glória. Vamos entender. O ministério da morte, gravado em letras de pedra, veio em glória. Continuando. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Por causa de quê? Da glória do seu rosto. Da glória ou do resplendor do seu rosto, a qual era, pode riscar essa última palavra aí, era o quê? Transitória ou passageira. Vamos entender. Nós temos no Brasil o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Por incrível que pareça, ainda não criaram o Ministério da Morte. Mas a Bíblia diz que existiu um ministério chamado Ministério da Morte. E que ministério é esse? Será que é do diabo? Não. É porque o diabo vem para matar, roubar, destruir, é isso que a gente fala? A Bíblia está dizendo de um ministério. Presta atenção. Se você é um ministro do Senhor, para que você entenda que tipo de ministério você tem. Existem ministros hoje que são verdadeiros ministros da morte. Não é porque ele pega um revólver e mata alguém, não. A Bíblia está nos ensinando. Porque o ministério da morte é aquele que foi gravado em letras de pedra. Qual que é esse ministério? Quem sabe? Como? A lei, a Bíblia, a própria Bíblia está chamando a lei, ela está considerando a lei, as coisas antigas de ministério da morte. Você vai começar a identificar aí alguns ministérios da morte. Se o ministério da morte, ele estava com a glória, de tal maneira, que quando as pessoas olhavam para Moisés, eles não podiam ver o rosto dele por causa da glória que estava resplandecendo do rosto dele, e essa glória era passageira. Os irmãos lembram da história de Moisés? O Moisés, quando a gente fala de glória, a gente lembra desse homem exatamente como está escrito. Moisés viu a glória de Deus se manifestando quando ele estava no monte. Começou com um fogo numa sarça ardente. Depois Deus o usa para tirar o povo do Egito, e a glória de Deus estava na nuvem. A glória de Deus se manifestava em sinais, em prodígios. No Antigo Testamento, a glória de Deus estava no fogo, na sarça, no vento. A glória de Deus estava no terremoto, na chuva. A glória de Deus estava no templo de Jerusalém. Eu pergunto aos irmãos, o que é glória? A gente fala tanto dessa palavra, o que é glória? Glória. Glória a Deus. Aí você fala, glória a Deus. O que é glória? A glória é a
presença de Deus? Mais alguma definição? O poder de Deus, a manifestação de Deus. Mais alguém? Quando você contrata ali um pedreiro na sua casa, e o pedreiro vai, faz aquele trabalho bem feito, acabamento bacana, e sua esposa chega e diz: olha bem, quem fez a parede? Você diz: foi eu. O que você está fazendo? Você está roubando o que do pedreiro? A glória. Então o pedreiro tem glória. O engenheiro construiu a ponte. Aí vem o prefeito e diz: foi eu que fiz. Foi ele não. Foi o engenheiro que fez o projeto. Ele está roubando o quê? A glória. Então a palavra glória, no seu sentido mais simples, significa louvor, honra. Dá honra a quem tem honra. A palavra glória, né? Nós tiramos a palavra glorificar. Glorificamos a Ti. É a mesma coisa de louvamos, agradecemos, honramos, magnificamos, bendizemos. Nós usamos essa palavra como uma palavra genérica que vai nos dar vários significados. Nós colocamos dentro dessa palavra louvor, honra, majestade, grandeza, poder, força, domínio, excelência. Nós colocamos o que é bom. O dicionário, quando considerado a glória do homem, diz sobre a fama, sobre a honra, sobre o renome, aquele homem, um homem glorioso, um homem renomado. Quando nós falamos de Deus, nós consideramos o resplendor, o brilho que mostra alguém que tem poder, mostra o brilho. O poder vem do ouro, vem da capacidade monetária do rei, vem da capacidade de força dele. O poder de tirar e de dar a vida, o poder de permitir com que alguém viva, é porque alguém é mais forte do que o outro. Alguém que tem dinheiro também é considerado poderoso. A Bíblia conta a história de homens poderosos. Nimrod, o próprio Nabucodonosor, foi chamado pela própria palavra de homens poderosos. A Bíblia, será que a Bíblia nos permite sermos homens poderosos, ou será que só Deus é poderoso? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito fica depois de Timóteo e antes de Filemon. Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra. Presta atenção nos adjetivos. Fidelidade, uma palavra fiel, não é qualquer palavra. Retendo de que forma? De forma largada? De forma deixada? Não, de forma firme, com firmeza, com clareza, com convicção. Eu vou reter uma palavra. Mas que palavra? Do presidente? Do vereador? Não, uma palavra fiel. A fidelidade está ligada à verdade, à justiça, não à mentira. Uma palavra fiel, que é conforme o que? A doutrina. Então a doutrina tem que ter o molde da palavra fiel. A doutrina não tem que ter o molde da cabeça da liderança. A doutrina tem que ter o molde da palavra fiel. Retendo firme a fiel palavra, conforme a doutrina, para que seja o quê? Poderoso. A Bíblia abre um espaço para que o homem e a mulher sejam poderosos e poderosas. A Bíblia abre uma lacuna, ela abre uma regra, ela tem um versículo, ela tem uma condição para que alguém seja chamado de poderoso. Não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele tem fama, não é porque ele tem um nome alto, mas é porque ele retém a palavra fiel conforme a doutrina. Se você retém a palavra fiel conforme a doutrina,
você se torna um homem poderoso, uma mulher poderosa em Deus, para operar proezas, sinais e maravilhas na unção e no poder do Espírito Santo. Homem poderoso. Para quê? Para que é seu poder? Para ficar rico? Tudo que Deus nos dá é para se manifestar no coletivo, é para se manifestar na igreja. Os dons são para a manifestação da igreja, não para a promoção pessoal, não são para enriquecimento ilícito, são para o enriquecimento do corpo. Ele dá a cada um conforme a sua vontade, para que o corpo seja edificado. Para quê? Para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então fica essa curiosidade aí para você lembrar que você pode se tornar um homem poderoso em Deus, para admoestar e para levar os contradizentes a entender a sã doutrina. Aqui no texto que nós lemos, nós falamos da glória, e essa glória, essa palavra no original do hebraico é o kavod. Significa, repita comigo, kavod. Kavod. Alguns dizem kavod, de forma mais literária. E essa palavra kavod é a dignidade, vem da raiz da palavra peso, de algo grande, algo pesado. A glória de Deus era considerado algo grande, algo pesado. Por isso, quando você diz que alguém tem glória, é porque ele tem muito, a grandeza. E era considerado então alguém muito importante. Alguém glorioso é alguém grande, alguém importante, alguém que tem condição que o outro não tem. Então, o nosso Deus, ele operava no Antigo Testamento, manifestando a sua grandeza, o seu peso, a sua força. E isso ao longo do Velho Testamento nós enxergamos de forma bem simples em cada passagem. E Paulo, ele começa a falar que naquele tempo essa glória, esse poder, essa majestade, esse brilho, ele se manifestava de uma forma tão intensa que o rosto de Moisés brilhava. Continuando no versículo 8, o final do versículo 7 diz: por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Abra sua Bíblia em Êxodo 34. A glória que Moisés tinha era transitória. Versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram. O que eles fizeram? Eles temeram, eles tiveram medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu. Eu vou pedir licença, pastor Disseu, pegar a blusa dele. Perfume, é unção. Vou colocar ela. Aqui era o rosto de Moisés, e Moisés saiu da tenda, e assim acabou de Moisés falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Os irmãos estão me vendo? E agora?
fosse nos tempos de hoje, talvez Moisés usasse uma touca ninja, né? Mas naquela época não tinha. Então ele colocou um lenço. Colocou o lenço. E quem está vendo minha boca, ninguém está vendo meu nariz, um pouquinho dos meus olhos e da minha testa, porque senão também Moisés andava e caía. Precisava ter os olhos fora. Então Moisés colocava aquele lenço no rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que sair. Então, aqui está o santuário. Moisés vai entrar. Moisés está. Ele tirava para falar com Deus. Oh Deus, estou aqui, fala comigo. E por ele estar sem o véu, presta atenção, o véu não estava no rosto, então a glória se manifestava ali e a glória vinha sobre o rosto. Quando ele saía, a glória estava no rosto, para que o povo não visse a glória, ele tampava de novo, chegava perto do povo. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés que resplandecia, a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que ele entrava a falar com ele. Moisés então começou a reparar uma coisa: a glória que Deus enviava, que descia sobre ele, ela vinha com um resplendor. E mais ou menos assim como o seu celular, que com o tempo vai acabando a bateria, e às vezes ele trabalha na economia de energia, ou aquelas lanternas antigas de pilha, que você pegava a lanterna já era amarela, e quando ela ficava com a luz fraca, então aí que ela parecia uma luz vermelha, de tão fraquinha. Aquela glória de Moisés, à medida que ele reparou que aquela glória estava se apagando, sabe o que ele fez? Tomou uma providência. Gente, eu sou um homem de Deus, a glória está no meu rosto, mas eu estou reparando que com o tempo ela está acabando, para o povo não ver. Ele tampava, presta atenção em cada detalhe, ele tampava o rosto para que o povo não visse que a glória era passageira, transitória. Eu pergunto aos irmãos, no Antigo Testamento Deus manifestava a glória dele, Deus fazia milagres e sinais, e você já ouviu aquele velho comentário dizendo assim: antigamente Deus operava tantos sinais, antigamente Deus abriu o mar vermelho, antigamente a glória de Deus se manifestava de uma forma tão linda, por que não se manifesta nos nossos dias? Não é assim? Irmão, se você ouvir alguém falando isso, chama ele no cantinho e fala assim: vamos ler 2 Coríntios capítulo 3. A glória de Moisés, que estava no rosto de Moisés, com o tempo ela passava, e o próprio Paulo explicou, dizendo que essa glória do Antigo Testamento, por mais que ela fosse tão grande e majestosa, ao ponto de destruir os inimigos, matar todos os inimigos de Israel, transformava tudo em vitória, transformava o milagre, fazia com que o povo do Egito visse sinais e prodígios extraordinários, fez com que o mar se abrisse, o rio abrisse, fez com que terremotos acontecessem. Esse poder extraordinário que fez com que codorniz viesse do céu, que maná caísse do céu, esse mesmo Deus que operou ressuscitando mortos nos tempos do profeta, ele fez milagres extraordinários, ele transformou a água amarga em água doce, ele fez sinais extraordinários, e nós falamos: a glória do Antigo Testamento é maior. Mas vamos ler o que está escrito na Bíblia, vamos ler o que está escrito no Novo Testamento, vamos ler o que está escrito no versículo 8, olha lá no versículo 8, do capítulo 3 de Coríntios, está escrito: como não será de maior glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele disse assim: irmãos, vamos pensar, vamos ser lógicos. Se antigamente, quando o ministério da morte operava, se a glória de Deus se manifestava naquele tempo daquela forma, irmãos, vamos imaginar, Paulo está dizendo para o povo de Coríntios, é lógico, é óbvio que no ministério do Espírito a glória será bem maior do que a glória do ministério da morte. A glória será bem maior. Você está vivendo no ministério do Espírito, significa que tem muita glória para descer sobre a sua vida, para descer sobre esse ministério, para descer sobre a sua
contigo. Aí há dois polos: o ministério da morte e o ministério do Espírito. Está dizendo: no ministério da morte, Antigo Testamento, leis, mandamentos, coisas que o homem jamais conseguiria fazer. E o ministério do Espírito, que agora não é porque você merece, mas é pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é pela fé, para que ninguém se glorie, porque a glória e o louvor é dele, a honra é dele, a majestade é dele, a força é dele, a dignidade é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, o único digno de louvor, adoração, veneração, santidade, honra. Ele merece, porque ele é grande, ele tem o peso da glória, ele tem o favor, ele se manifesta com seu Espírito Santo, e os milagres acontecem, as enfermidades vão embora, os demônios são expulsos, o ímpio se converte e se torna justo, e vai morar ao lado dele lá no céu. Continua arriscando o versículo 9. Porque se o ministério da condenação, Antigo Testamento, foi glorioso, com todas as dificuldades do Antigo Testamento, com todas as leis e normas pesadas, com todos os mandamentos e doutrinas que ninguém conseguiria guardar, 10 mandamentos, mais 613 preceitos, é impossível. Não toque, não coma, não beba, não ande, não caminha, não e não. Se esse ministério ainda foi tão glorioso, muito, olha a palavra, muito, e não bastou colocar muito, ele colocou muito mais, muito mais, e não bastou colocar muito mais, ele colocou assim, ó, muito mais excederá. Muito já é um limite de grandeza, mais outro limite de grandeza, excederá. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor é sem medida, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Você está aqui com a sua vasilha, e a sua vasilha está cheia, então Deus vem e derrama a bênção sobre a sua vida. Então você diz: mas Senhor, o Senhor já derramou bênção. Ele diz: não, a minha bênção é sacudida. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu sacudir um pouquinho, sacode para dar mais espaço. Então ele joga mais. Você se agora eu estou cheio. Não, ele não faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Segura. Ele faz assim, peraí. Já está cheio, mas peraí. Deixa eu recalcar, deixa eu apertar. Recalcar. Ele recalca e você diz: Senhor, está tão cheio que não dá nem para apertar mais. Ele diz: peraí, deixa eu derramar mais. É recalcada, é sacudida e é transbordante. Ele derrama.
excederá em glória. Excederá em quê? Não é em dinheiro, não. É em glória. Excederá em glória. O ministério de quê? Olha que coisa linda, olha que coisa linda. O ministério da justiça adverte: fumar é prejudicial à saúde. O ministério da justiça adverte: essa bebida pode causar doenças do fígado. O ministério da justiça, o ministério da saúde, perdão, mas o ministério da justiça, que a Bíblia diz, é o ministério de quem? Do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele tem 3 funções: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso esse ministério aqui é o ministério do Espírito Santo. Antigamente, ministério da condenação: pecou, tem que morrer. Adulterou, vai ser apedrejado. Roubou, vai ter a mão cortada. É olho por olho e dente por dente. Agora, o ministério que nós estamos é o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Versículo 11: porque se o que era transitório, no Antigo Testamento a glória de Deus se manifestava no terremoto. O terremoto dura para sempre? Não, é rápido. Ele causa um estrago extraordinário, mas é rápido. A glória de Deus se manifestava no vento. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Não é assim? Aquele vento que vinha e destruía as mais poderosas árvores do Líbano, os cedros, considerado o símbolo da eternidade, com a sua força, com raízes extraordinárias, que demoravam muitos anos para começar a crescer, e só começa a dar semente depois de 40 anos. Essa árvore extraordinária, símbolo do país do Líbano, era destruída com o sopro da voz do Senhor. E quando você lê a Bíblia no original, a maioria das vezes em que está escrito palavra no Novo Testamento é a palavra do Espírito. O Espírito, perdão, está escrito pneumo. Pneumo vem do vento, do sopro. O seu pneu é cheio de ar. Pneumologia. O estudo, o Espírito Santo. O sopro de vida é o pneu de Deus. É o Espírito que entra no homem. A palavra é um sopro. Como a palavra é um sopro que vem sobre a nossa vida, que destrói toda a nossa impureza, que quebra toda a fortaleza. O fôlego de vida. Essa glória que se manifestava em vento, em chuva, em sol, com coisas passageiras, com calor, com frio. Agora, no nosso tempo, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória. Ele falou de novo, muito mais é. Está escrito na sua palavra, na sua Bíblia aí, era? Não. Ou é? Ou será que está escrito assim, ó, muito mais será? Será? É, né? Sabe por quê? Porque a glória de Deus não é o que manifestava, não é o que vai manifestar no culto da noite, é o que está se manifestando nesse exato momento. É agora, nesse exato momento, é no presente, é nesse momento. A glória de Deus é o que permanece. Muito maior é em glória o que permanece. Paulo está falando assim. Vamos pensar. Se, por exemplo, esse púlpito, ele é transitório, um momento ele vai acabar. Ele é de madeira. Agora, suponhamos que se faça um púlpito de aço. Qual vai durar mais tempo? De aço. De aço? Por quê?
Mais resistente. Porque o tempo de corrupção do aço é menor do que o tempo da madeira. Existe uma tabela aí de materiais que vão se deteriorando com o tempo. Plástico, muitos anos, não sei, 500 anos. Madeira, papel. Nós estamos vivendo nessa época. O papel vai passar, esse púlpito vai passar, esse templo vai passar, esse som maravilhoso vai passar, essa lâmpada um dia vai queimar, esse microfone vai acabar, a bateria, depois você vai pegar seu celular e ele vai acabar, eu vou passar, você vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A glória de Deus é que permanece, está ligado ao tempo eterno. Deus nos tira do tempo cronos, do relógio cronológico, e nos manda para o kairos, a eternidade, o tempo aonde ninguém sabe o que vai acontecer, mas quando Ele diz acontece, acontece, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tira você do tempo e te leva para a eternidade, porque o seu tempo aqui é contado para a morte, mas quando você aceita Jesus, seu tempo é contado para a vida. E vida em abundância em Cristo Jesus. Aqui está dizendo: muito mais é em glória do que permanece. Agora, vou perguntar aqui: quem prega aqui? Levanta a mão. Quem prega? Já prega no trabalho, prega na igreja, qualquer lugar que você prega. Já prega? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. É bênção, isso é bênção. Pastor de Senhor levantou a mão. Deixa eu fazer um comparativo aqui. Existem dois grupos de pregadores. Existe um pregador que parece que ele foi ensinado dentro de um monastério. Prega assim: abramos a palavra de Deus. Êxodo capítulo 24. Leiamos, oremos. Desse jeito, Deus está nesse lugar, nesta manhã. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela penetra a divisão da alma e do espírito. Amém, irmãos? Esses dias, na igreja, eles falaram que tem alguns irmãos lá que gritam muito. E eu estava no meio, né? Para quem você grita? Deus não é surdo. Irmãos, nem quando a gente está aí adorando, a gente não aguenta, fica calado, né? Ainda mais quando você está pregando a palavra. Se você pega o amarelinho e risca esse versículo que nós vamos ler agora, porque o pregador do Evangelho não é o pregador do ministério da morte, não. Morto anda? Não. Morto grita? Não. Morto pula? Não. Morto, se você colocar o morto aqui, ó, ele fica, não fica? Não. Se você colocar uma trava aqui segurando ele, ele vai ficar. Se você amarrar ele ali, ele fica, ele não tem movimento. Morto no movimento. Morto é frio. Coloca a mão no defunto quando você for no velório. Morto não chora. A única coisa que o morto faz é feder, né? Fede, mas fede. Fede é defunto, não fede? E tem que carregar, né? O problema é esse. Existem muitos ministérios hoje que são verdadeiros ministérios da morte. Não há vida nos púlpitos. Não há convicção na palavra do pregador. Ele prega como se ele fosse um manequim. Ele não age como se ele tivesse certeza daquilo que ele está falando. Falta alguma coisa no coração desse pregador. Ele tem conhecimento, como escreveu John Wesley aos jovens pregadores. Só que ele dizia o contrário. Ele dizia: você tem muito conhecimento, você tem muito fogo, você tem muita esticulação, mas lhe falta o conhecimento.
Existem outro grupo de pregadores que têm o conhecimento, que têm uma bagagem extraordinária de informações, mas ele não transfere com convicção e com ousadia. Então, o resultado disso é que as pessoas não enxergam a vida nele. Mas a Bíblia está abrindo uma oportunidade para que nós sejamos pregadores, ministros, labaredas de fogo, como o pastor Disseu disse. Eu nunca tinha ouvido falar esse jargão, ministro labareda de fogo. Está na Bíblia. E ele foi lá na igreja e pregou: Deus vai levantar homens aqui nesse lugar cheio do fogo. Não é assim que ele fala, pastor Disseu? Ele vai levantar ministros labaredas de fogo. Eu disse: eu vou ser um desse aí. E Deus está levantando homens na ermida, viu? As mulheres, há uma época na ermida, as mulheres estavam fazendo de tudo. Agora os homens já estão começando a fazer alguma coisa. Glória a Deus. E Deus vai levantar mais homens, ministros da vareta de fogo. É por isso que o pregador, um homem cheio do Espírito Santo, como Pedro. O Pedro não aguentava. O povo estava falando, é tudo tonto. E se estava tudo bêbado, e Pedro não aguenta. Você levanta e grita: não, o negócio não é esse não. Tem ninguém tonto aqui. Isso aqui é o seguinte: é a profecia do derramado do Espírito Santo. E é o seguinte: quem quiser receber, é só batizar nas águas, que Deus vai derramar também sobre você. É aquele rapaz espontâneo, sabe? A pessoa, quando é no teu Espírito Santo, ela é tímida, ela é retraída, ela é assim, ó, encolhida. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, ele vai mudando as articulações, ele vai entrando nos nervos, nas juntas, ele vai tocando nos ossos, na carne, ele pula, ele sai, ele levanta a mão, ele grita, porque ele é cheio, glória, e do poder, e da unção, e da alegria do Espírito Santo. Oh, Deus poderoso! Ministério da morte não tem isso não. Ministério da morte, ninguém fala glória a Deus, ninguém levanta a mão, pular aqui na frente, ó, aqui na igreja, e Ministério da morte, tá? Morto pula, ué, que isso? Ué. Agora, Ministério da morte não tem grito, não tem aleluia, não tem levantar a mão, não tem esse negócio. Rodar, morto roda. Só se jogar ele no morro, deixar ele rodando, só se for no tomar. Agora, o que tem vida, se ele fala assim, ó, eu vou andar, ele anda. Se ele fala, eu vou pular, ele pula. Se ele fala, eu vou levantar a mão, ele levanta. E o que eu estou falando? É porque está escrito na Bíblia. Está escrito aí então. E Paulo diz assim: gente, vocês estão entendendo? Está falando para Coríntios. Pessoal de Coríntios, vocês estão entendendo que esse ministério que está vivendo é um ministério bem maior? Vocês estão entendendo que esse ministério é um ministério de glória, de excelência, de magnitude? E ele fala assim: tendo, pois, tal esperança. Ele resume falando assim: irmão, vamos terminar então. Baseado em tudo isso que eu falei, a gente tem uma esperança. Então, tendo a esperança de que o tempo que nós vivemos é o tempo da glória de Deus se manifestar, é o tempo em que o Espírito Santo vai derramar sobre toda a carne, é o tempo em que o fogo vai arder continuamente sobre o altar e não se apagará, tendo a total esperança de que o Espírito Santo se manifesta através dos dons de línguas, de profecia, de cura divina, de interpretação, de dons e de maravilhas. Esse Espírito Santo que concede a capacidade do homem que não precisa falar uma palavra, ser eloquente pregador do Evangelho. Esse Espírito Santo, ele diz assim, ó: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, muita ousadia. Você tem que ser ousado, você tem que dizer: ele está aqui, ele está presente, o Espírito Santo está aqui. Ousadia, coragem, intrepidez, convicção. O Senhor está lhe dando nessa manhã, pregador. Ele está lhe dando com ousadia, convicção, coragem, para que você levante a mão e ore pelo enfermo, expulse o demônio, diga: Jesus Cristo é o mesmo ontem. O pecado manda para o inferno, mas o Salvador da humanidade vai nos levar para o céu. Você vai ser ousado. A diferença é que o ministério da morte não entende. Então ele vive com o véu, ó. Olha o véu. Com o véu é impossível que a glória de Deus seja vista. Com o véu é impossível que o brilho da glória de Deus se manifeste. Versículo de número 13. Ele fala assim: deixa eu perguntar aos irmãos aqui, quem aqui quer ser como Moisés? Levanta a mão. Vocês já leram, né?
Tem gente que fala assim: eu quero ser igual a Moisés. Fala isso não. Olha o que Paulo fala: não somos como Moisés. Moisés foi uma bênção, mas ele não tinha essa liberdade que nós temos hoje. Paulo está falando de liberdade. Olha aqui que ele fala: não somos como Moisés. Moisés era bom, mas com toda a bondade dele, não vou ser como Moisés. Por quê? Calma. Põe o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A glória estava apagando. Moisés, ó, eu não vou deixar o povo ver que a glória está apagando. Eu sou homem de Deus. O homem de Deus é sincero. Está doente? Ora para mim que eu estou enfermo. Pastor, não fique doente. Fica doente. Que isso? Rasga a sua Bíblia então, onde está escrito que Timóteo tinha que beber vinho para curar o estômago. Não é assim? Como foi que morreu Ezequiel? O homem de Deus morre nessa vida, mas vive com Deus na vida eterna. Aí o homem de Deus diz: não, eu sou homem de Deus, eu não fico enfermo, eu não fico triste. Está contrariado? Tem obreiro, tem diácono, tem pastores, vai orar pela sua vida. Deus vai ministrar na sua vida. Mas o ministério da morte não. Somos aqui, homem de Deus, a comissão, presbitério, pastores, nós não aceitamos. Não, irmãos, o homem de Deus é claro. Ele é convicto e ele é sincero. Jesus tinha dia que ele chorava. Ele ia para o monte, sozinho. Ou vai dizer que você não chora? Vai dizer que você não vai para casa de vez em quando depois do culto e abre a boca a chorar e dizer: Senhor, o que está acontecendo comigo? Não estou entendendo nada. Isso é assim mesmo. Mas você tem sinceridade, porque o ministério que você vive agora é o ministério da justiça, e o justo é verdadeiro, ele é sincero. Ele diz assim: Moisés colocava o véu na face. Ele diz assim: mas seus sentidos foram endurecidos. Agora presta atenção, essa parte você tem que riscar mesmo. Depois dessa palavra endurecidos, está escrito assim, porque até quando? Até hoje. Hoje é que dia? 26? 7. Até o dia 27 de 10 de 2013. E se daqui 10 anos meu filho já tiver nascido e já souber ler, ele vai ler esse versículo e vai estar escrito: e até hoje. Se daqui 50 anos o meu neto estiver vivo, ele vai ler escrito: até hoje. Até hoje o mesmo véu está por levantar na lição de quem? Eu podia ter falado antigo, né? Mas ele falou Velho Testamento. Presta atenção nesse finalzinho. O que está escrito na sua Bíblia aí? O qual foi por Cristo abolido. Peraí. Fala de novo essa última palavra. Foi por Cristo o quê? Abolido. Então quer dizer que não tem mais essa regrinha de matar cordeiro. O sujeito pegava o carneirinho e ia para a rua fora. Aí falava: ela pecou, ela vai pro tempo. Não tem isso mais não, irmãos. Não tem mais regrinha. O Velho Testamento foi abolido. Não está escrito, não é doutrina da igreja de Porcamento, não está escrito na Bíblia. Então chega alguém perto de você falando assim: como isso não? Está na lei. Dia tal, eu não pode trabalhar não. Chama ele, senta no cantinho, fala assim: vamos ler 2 Coríntios capítulo 3 e lê com ele, faz um estudo. Eles gostam de fazer estudo com vocês, né? Então vamos lá. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha só, aquela igreja do ministério da morte, quando eles estão falando do Velho Testamento, estão lá ensinando o Velho Testamento, vocês vão ver que o véu está aqui, no coração. O véu é a lei. O véu é aquilo que impede que a glória de Deus se manifeste. O véu simboliza a lei.
o Velho Testamento que vem sobre o rosto, que vem sobre a face, tirando a identidade, não permitindo com que a glória de Deus se manifeste. Agora, terminando, mas quando se converterem ao Senhor, então o que? O véu se tirará. Coisa linda foi o dia que o véu foi tirado dos nossos rostos. Coisa linda foi o dia em que alguém chegou perto de você e disse: não precisa acender vela, porque o nosso Deus, Ele é a luz do mundo. Ele disse assim: não precisa ficar dando oferenda para Ele, não, senhor. Ele falou que Ele é o pão da vida. Não precisa ficar pagando promessa, subindo escada até no último degrau, porque todo o preço já foi pago por Ele na cruz do Calvário. Não precisa carregar fardo, não, senhor. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coisa boa, coisa linda, foi aquele dia em que o véu foi tirado dos nossos rostos. E se houver alguém aqui nessa manhã dizendo: ainda tem um véu no meu rosto, o Espírito Santo do Senhor começa a se manifestar na sua vida, dizendo: eu vou tirar o véu, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, e para que o povo lá fora veja a glória de Deus no seu rosto. Mas quando se converterem ao Senhor, se você conhece alguém que diz que é convertido ao Senhor, mas vive o Velho Testamento, ele não converteu, está na Bíblia. Quando se converter ao Senhor, o véu se tirará. Agora ele vai falar, terminando o texto: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê? Liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E no versículo final que nós lemos: e todos os pastores, e todos os homens, e todos os padres, todos os apóstolos, todas as mulheres, as casadas ou as solteiras, todos nós. Agora ele foi bem incisivo. Na minha Bíblia fala cara, com cara descoberta, é rosto não, cara mesmo, como que diz lá, é fuça. E todos nós com cara descoberta. Sabe o que eu estava pensando aqui nesse texto? Existe uma frase chamada vergonha na cara, né? A gente fala: tem vergonha na cara? Aí eles falam assim: se eu tivesse vergonha na cara, eu tampava ela e falava desse jeito. Porque daquilo que eu tenho vergonha, o que eu faço? Eu estou vestido com roupa comprida, eu estou tapando as minhas vergonhas. No Velho Testamento chama de vergonha. Aquilo que eu tenho vergonha, eu não deixo com que as pessoas vejam a minha vergonha. Sabe por que Moisés tapava o rosto? Porque ele tinha vergonha. A glória está vindo embora. Hoje não. Você não tem vergonha. Tendo, pois, o quê? Ousadia. Ousadia. Temos coisas que estava esperando, usemos com ousadia, intrepidez, coragem. Tirou o véu do rosto. E agora a parte mais linda desse texto: todos nós com cara descoberta. Todo mundo está me vendo, está vendo meu rosto, de óculos e sem óculos, refletindo como o quê? Espelho. A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora presta atenção para a gente finalizar. Aqui está um espelho, perdão. Aqui está o Senhor. O Senhor está aqui com a sua glória. E a glória é resplendor, é luz. Não é isso? A tradução, você vai buscando a tradução é resplendor, é luz. Deus está aqui, o sol da justiça, com a sua glória. E eu estou aqui, um homem comum, um verme, uma pulga no deserto, como diz o salmista. E ali está o Deus Todo-Poderoso. E eu, um homem pequeno, me aproximo desse Deus. Então, quando Deus vem com a sua glória, o seu brilho, aquele brilho, ele alcança a minha vida, e ele toca no meu rosto, e o meu rosto começa a refletir
aquele brilho. Ele vai brilhando e eu vou refletir. Você já viu quando você entra num lugar, quando está um raio de sol, e você está com a camisa azul ou vermelha, o reflexo se torna azul ou vermelho? Porque o raio bate na superfície que reflete. O espelho funciona como uma placa que reflete o brilho numa superfície. Presta atenção nisso. Numa superfície específica. O espelho reflete o brilho numa superfície específica. Se eu apontar o espelho para esse copo, ele vai iluminar esse copo. Ponto final. Ele não vai iluminar essa igreja. O espelho vai iluminar esse copo. Eu estou com uma notícia. Vou ler rapidamente. Uma notícia que foi publicada antes de ontem na BBC do Brasil. Espelhos gigantes iluminam cidade que ficava à sombra durante o inverno. Presta atenção. A cidade de Ryukan, na Noruega, está localizada em um vale cercado de montanhas, tão altas que deixam a população completamente na sombra nos meses de inverno, entre o mês de setembro e março. Mas isso deve mudar com a instalação de grandes espelhos em seu topo. Martin Anderson, um dos idealizadores do projeto, diz que o objetivo dos espelhos é refletir parte da luz do sol que bate na montanha para a cidade. De acordo com ele, a ideia era muito lógica. Já que havia sol no topo do vale, por que não refletir a luz para baixo? O fundador da hidrelétrica local teve a ideia parecida há 100 anos, mas na época não havia tecnologia suficiente. O prefeito de Ryukan disse que os céticos agora festejam os efeitos dos novos espelhos e que não há como negar que a ideia atraiu a atenção de todo mundo. Bacana, né? A cidade era no vale e entre o mês de setembro e março dava sombra, mas muita sombra. Então não tinha sol, montanha. O que eles fizeram lá na Noruega? Pode pesquisar no Google. Colocaram grandes espelhos, os maiores do mundo, no alto da montanha. Em determinada parte do dia, o sol reflete no espelho e o espelho reflete na cidade. E a cidade é... Você já está entendendo alguma coisa? Quem está em trevas? O mundo está em trevas. E existe um sol que está atingindo esse mundo. Mas por incrível que pareça, o nosso Jesus, quando voltou para o céu, ele se colocou como cabeça. E cabeça precisa de corpo para manifestar a sua obra. Se eu pensar em mexer com a mão, minha mão tem que mexer. O corpo está na terra, mas a cabeça está no céu, de tão grande que é o nosso Deus. Olha só. O corpo está na terra, a igreja, mas a cabeça está no céu. Essa cabeça, esse sol que brilha, precisa se manifestar no mundo. E ele não vai se manifestar mais com Gabriel, com Miguel. Não, ele vai usar a mim e a você. Aí a glória de Deus que está lá refletindo, ela vai vir sobre a minha vida. E eu sou um espelho. Presta atenção. Os primeiros espelhos que foram feitos na idade de 400 anos antes de Cristo, já foram encontrados espelhos feitos de bronze, de cobre. O Egito fazia espelhos com cobre polido. Eles poliam, até ficar um pouco brilhante. Talvez a primeira concepção de espelho foi no reflexo da água. Depois eles começaram a fazer um espelho com prata, um material mais fácil de ser polido. E agora, se não me engano, 1835, um homem conseguiu desenvolver uma técnica química, juntando vários óxidos, para fazer um elemento que tem que ser passado numa superfície lisa, de preferência vidro, para que essa superfície se torne refletora de luz. E o espelho do ano de 1825 é considerado, a partir desse ano, o mais nítido espelho, porque conseguiu uma nova fórmula para que o reflexo fosse perfeito. O espelho de latão, o espelho de cobre não era perfeito, ele tinha uma deturpação da imagem original. O Antigo Testamento é um espelho de cobre, é um espelho de latão, é um espelho de prata. Ele não tem a imagem perfeita de Deus, ele não tem a imagem real de Deus. Mas quando Jesus Cristo, a perfeita imagem de Deus, se manifesta
imagem de Deus. E agora, ele refletindo a realidade do Pai, a realidade do amor de Deus, dizendo: Deus ama, Deus restaura, Deus cura, Deus salva. O povo começou a ter uma concepção real de quem é Deus. Não só um Deus que mata, um Deus que manda para o inferno, um Deus que abre a terra e engole, não, mas um Deus que restaura, que cura, que liberta, que leva para o céu. Jesus, ele veio para mostrar essa face de Deus, porque com o tempo, assim como o espelho melhorou, olha que lindo, Deus está em tudo. Assim como a tecnologia melhorou, a concepção do espelho, a concepção da manifestação de Deus foi melhorando com o tempo. E se no tempo de Jesus, Deus já manifestava naquele tempo, imagina o nosso tempo, já tem quase 2000 anos. Então Deus está ainda mais perfeito, refletido em nossas vidas. Por quê? Presta atenção, de que é feito o vidro? A areia é o quê? Que coisa linda! Olha só, a areia é fragmento de rocha. Jesus disse para Pedro: tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja católica diz que Pedro é a base da igreja. Jesus não disse: tu és pedra. Jesus disse: tu és Petros, fragmento de rocha. Jesus diz: você é uma pedrinha pequena, Pedro, mas sobre esta pedra grande, que é o próprio Senhor Jesus, a pedra fundamental que os edificadores rejeitaram, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é construída de pequenos fragmentos de rocha, de areia. Nós fomos formados como o pó da terra, não é isso? Mas quando Deus te pega, Ele faz uma obra maravilhosa. Ele leva você para a fornalha, para a provação, e vai transformando você num vidro, em alto grau, e você transforma num vidro. Olha, quem imagina que aquilo ali é feito de areia? Porque Deus transforma mesmo, Ele transforma tudo, Ele transforma tudo. As pessoas vão olhar você e dizer: mas é você? Não, aquele já morreu, agora eu sou outra criatura. Não é areia mais não, agora é vidro. E para melhorar, você foi convertido, né? Mas agora você vai receber o batismo do Espírito Santo, uma nova porção, uma nova química que eles inventaram em 1825. Mas Joel já dizia no seu capítulo 2, dizendo: derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne. Essa nova química que vem sobre o vidro, que tem que estar plano, que tem que estar reto, que tem que estar de acordo com a fiel palavra dessa doutrina, para não refletir de forma errada, porque um espelho torto reflete a imagem errada, mas o espelho reto, uma pessoa íntegra, ela reflete a imagem perfeita. Esse Espírito Santo vem sobre a sua vida como uma camada. O Espírito Santo vem sobre a sua vida. Você era um vidro, antigamente você era um vidro. Uma areia não reflete nada, pelo contrário, esquenta, e você pisa nele e quebra o pé. Mas quando vira vidro, ela reflete um pouquinho, bem pouquinho, mas reflete um pouquinho. Tem gente aí no mundo que reflete, tem gente convertida que reflete, é uma bênção, reflete, mas é bem rasinho. Mas depois que recebe o Espírito Santo, vem uma camada de poder na sua vida, e aquilo que Deus manda na sua vida, você reflete com o seu irmão. E o seu irmão, que é corpo, você lembra que eu falei que o espelho reflete numa camada, o brilho numa parte específica? Porque Deus não chamou só um homem para ganhar o mundo, não, porque só um não consegue. É impossível um homem só refletir a glória de Deus no mundo. Sabe como funciona? Isso é lindo demais. Eu estou aqui e Deus está aqui. Então Deus, Ele manda a glória para mim, e eu estou olhando para Ele. E para onde está voltando o reflexo? Para Ele, porque a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, a força é dele. Eu não tenho glória, mas a glória que está em mim é dele. Então eu mando a glória para Ele. Eu não retenho a glória. Espelho não retém, ele reflete. Espelho não retém, ele reflete. Então vem Deus com o seu brilho da glória, Ele manda para mim. E eu que estava olhando para Deus, eu me viro um pouquinho só, porque se virar demais é errado. Eu me viro um pouquinho e estou refletindo agora no Mateus. Aleluia. E Mateus diz assim: eu vou imitar o Jason como o Jason está imitando a Cristo. Então Mateus vai e vira um pouquinho para lá e reflete no irmão. O irmão vê a glória de Mateus que estava na minha vida, que veio de Deus, e aquela glória, aquele brilho vai percorrendo a igreja. De repente aquele irmão vira para lá, aquele raio vai correndo para cá, outro raio vai correndo para lá, esse para lá, esse para cá, esse para lá, esse para cá, e de repente o mundo
simplesmente vai acontecer o que está escrito: e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está cheia da sua glória. Está cheia da sua glória. Aleluia. Vamos terminando, pastor. Eu gostaria de orar com a igreja antes de passar. Eu queria que você ficasse em pé por alguns minutos. Aleluia. Aleluia. Quantos querem refletir a glória de Deus? Jesus. Você não vai refletir a glória de Deus só porque você pula, não, porque você é reto, você é íntegro, porque você recebeu o Espírito Santo. E será consequência dessa retidão, dessa integridade, o seu pulo, o seu glória, o seu aleluia. Será consequência da sua fidelidade. Você vai ver uma vida que as pessoas vão olhar para você e dizer: eu quero ser como ele, eu quero refletir esse brilho que ele tem. Eu quero ser como esse jovem. Eu quero ser como essa moça casta, essa moça fiel. Ela anda tão decentemente, ela é tão delicada, ela tem um corpo lindo, mas ela não mostra, ela é fiel, ela está esperando seu marido. Eu quero ser como esse jovem. Está no trabalho, todo mundo fala bem dele. Sabe qual é o dia que o seu patrão vai dizer: eu quero ser crente? É o dia que ele vê você sendo um bom servo, um bom funcionário. Você está refletindo a glória de Deus. Sabe o dia que a sua esposa vai dizer: eu quero ir para a igreja com você, meu bem? É o dia que você chegar em casa e você vai chegar como um espelho refletindo a glória de Deus. E a sua esposa vai dizer: quem é você? Você vai dizer: eu sou um espelho, eu reflito a glória de Deus na sua vida. Os seus filhos vão olhar para você e dizer: pai, o que está acontecendo com o Senhor? É porque você está passando muito tempo com o Senhor e a glória dele está se manifestando na sua vida. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nesta manhã, aprove ao Senhor se manifestar no nosso meio através da tua palavra. Deus, mas nessa manhã também existem jovens, homens, mulheres que estão clamando no íntimo de seus corações, dizendo: eu quero ser um espírito. Eu quero refletir esta glória, esse brilho, aonde eu for, de tal maneira que o meu bairro, a minha cidade, o meu país seja salvo. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor possa descer sobre nós.